Fala meu povo, tudo bem? Vocês estão chegando aí agora, a professora Angélica está aqui no canal do Vale Concurso com vocês. Nossa água já está na mão, né? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, viu? Você que se prepara aí, né, para a Guarda Civil Municipal de Manaus, professora Angélica está aqui. Nós vamos fazer um tour hoje, tá? Pelas classes gramaticais, pelo conteúdo de análise sintática, viu? Fazer um tour aí pela sintaxe, né? Associando aí a análise sintática direitinho, para que você se sinta, assim, totalmente preparado, né? De forma, claro, bem objetiva aqui no canal do Vale Concursos. Eu espero que você já tenha adquirido o nosso preparatório, né? Estudando aí com qualidade e tudo mais. E vem aqui no canal do Vale fazer a revisão, né? Dos conteúdos, enfim. Então, de forma bem objetiva, bem prática, para a gente poder relembrar aí pontos sintáticos muito importantes. Seguimos aí, então, agora com um breve aí relato sobre os tópicos de análise sintática, beleza? Então, a prof já vai colocar aqui na tela para você que nós começamos aí a análise sintática tratando dos termos essenciais da oração. Detalhe muito importante, tá? Que é muito bom, né? Você que se encontra aqui no canal do Vale Concursos juntamente comigo, é muito interessante nós entendermos que dentro do campo sintático nós temos a análise do período simples, onde nós tratamos os termos da oração. O que é o período simples, né? Porque antes da gente iniciar aqui com os termos da oração, a prof vai dizer para você aí o que é o período simples, tá? Então vamos lá. O período simples é aquele período, é aquele enunciado, né? Que do início ali até o final, você presencia dentro desse enunciado apenas uma ação. A ação é essa que é expressa por um verbo ou por uma locução verbal, beleza? Então quando você tem um enunciado, né? Chegou ali nele, até o ponto final, ponto de exclamação, interrogação, reticências. Você visualizou ali apenas uma única ação, você está diante ali de quê? De um período simples, tá? Então, se você presenciou ali naquele enunciado apenas uma única ação, expressa por um verbo ou locução verbal, nós estamos diante aqui do quê? De um período simples. Então, esse período simples, também chamado oração absoluta, né? Nós conhecemos aí, tem-se os termos. Assim, tem seus termos o período simples, né? Que são aí o quê? Os termos da oração. Tá? Então, vale muito a pena nós lembrarmos aqui, enquanto aula, desses termos da oração, né? Quais são eles? Primeiro aí, termos essenciais. Lembrando, nós temos aí a presença do quê? Sujeito, como termo essencial, né? Nós temos aí o sujeito, temos aí, né, o verbo, não é assim? O sujeito, temos aí o predicado, tudo pra gente poder associar direitinho, tá? Professor, já que tá voltando lá no outro contexto, por isso que eu travei aqui, troquei, tá? Mas os termos essenciais da oração são quais? Sujeito e predicado. Beleza? Nós temos aí as informações válidas acerca do sujeito e temos aí também as informações básicas acerca do predicado. Lembrando, né? Quando nós estamos diante do sujeito, nós estamos diante de um termo que faz o quê? O que o sujeito faz? Ele pratica ou sofre uma ação dentro do contexto. É muito válido a gente relembrar isso aqui enquanto aula, né? O sujeito, ele pratica ou sofre uma ação dentro do contexto. Tem gente que fala assim, professor, o sujeito vem sempre no início do contexto. Não, nem sempre. Tá? Nem sempre o sujeito vem no início do contexto. Então, o que nós temos que fazer para que que a gente possa entender, né, achar o sujeito, identificar o sujeito com mais facilidade? Você vai achar a ação dentro do contexto e perguntar para ela. Você vai fazer essa perguntinha, ó. Quem é que, ou o que é que? Lembrando que o verbo ou a locução verbal aí tem que ser a última palavrinha da pergunta. Tá? Então, você pergunta, o que é que tananã? Ou quem é que tananã? Aí você tem a resposta, tá vendo? Essa resposta é o sujeito. Então, o sujeito, pode acontecer em qualquer lugar da oração, tá? No início, no meio ou no fim. O que você tem que fazer para identificar o sujeito aí com mais facilidade é justamente o quê? Fazer a pergunta para a ação do contexto. Aí você sim identifica o sujeito, né, que acontece ali dentro do contexto. Isolou o sujeito, achei ali o sujeito, consegui isolar o sujeito, todo o resto do contexto nós chamaremos de quê? De predicado. Por quê? Porque o predicado, né, como nós temos aqui, é o quê? É toda a declaração, né, que nós afirmamos acerca do sujeito. Então, nós chamamos essa declaração de quê? De predicado. Porque o predicado é tudo que se afirma acerca de quem? Do sujeito.
Beleza? Então, nós temos isso aí, né? A classificação do predicado como tudo que se afirma acerca do sujeito, tá? Beleza, então. Aí, identificamos o sujeito, né? Conseguimos analisar o sujeito ali, identificamos o predicado. Nós temos vários tipos de sujeito, né? Se a gente for avaliar, nós temos ali sujeito simples, composto, né? Expresso, sujeito agente, sujeito paciente, não é assim? E nós temos ali sujeito indeterminado, sujeito oculto, sujeito inexistente, né? Pois é, várias classificações acerca do sujeito. Mas, de todas essas classificações, nós temos 3 que são mais precisas de prova, tá? E essas 3, nós estamos diante dela aqui, que é o sujeito oculto, sujeito indeterminado e sujeito inexistente. Esses 3 sujeitos aí são os sujeitos mais cabulosos de prova, viu? Pois é, de todas as classificações que você estuda, né, do sujeito aí para provas de concursos públicos, inclusive essa, né, para a Guarda Civil Municipal de Manaus, de todas as classificações, essas 3 aí são as mais cabulosas.com. Aí você me pergunta assim, por quê, professora? Por que essas 3 classificações aí são mais cabulosas? Porque elas exigem uma atenção maior nossa por parte delas, né? Então, olha só, você que está chegando aqui agora comigo, nós estamos aqui, né, diante de um aulão aí bacaníssimo de sintaxe resumida, né? Vamos falar assim, tá? O resumão da sintaxe aí também, né? Para você poder associar e entender de forma muito bacana e relembrar pontos sintáticos para te auxiliar aí na sua prova, tá? Então, é isso aí, né? Vamos associar direitinho português para GCM de Manaus e vamos lá então, olha só. Classificação do sujeito. Olha aí então. É o que a professora Angélica falou, sujeito oculto, indeterminado e inexistente. Prova. Esses 3 aí, maior possibilidade de prova. Então, vamos lá entender sobre eles. O que é o sujeito oculto? O sujeito oculto é aquele sujeito que você encontra o bonitinho escondido atrás do verbo. Ele brinca de pique-esconde com a gente, tá? Então, você vai... Primeira coisa, se ele é oculto, né, elíptico ou implícito ou desinencial, você procura o sujeito expresso, visível dentro do contexto, você não vai achar. Beleza. Aí você pensa que ele é oculto na primeira possibilidade, ou implícito, elíptico, desinencial, por quê? Porque você pergunta para o verbo e consegue achar o sujeito escondido atrás do verbo. Igual no exemplo, né? Viajarei amanhã. Aí você para e pergunta para o verbo, quem é que viajarei amanhã? Aí a resposta tá ali, fácil para você. Quem é que viajarei amanhã? Eu. O sujeito eu está escondido atrás do verbo. Então, quando os sujeitos, eu, tu, ele, nós e vós, brinca de pique-esconde com você, escondido atrás do verbo, o sujeito é oculto. Tudo que você está visualizando aí, né, viajarei amanhã, nesse contexto, é apenas o predicado. Beleza? Amém. Agora, nós temos aí também o sujeito indeterminado, que muito se parece com o sujeito oculto, mas não é, tá? Não é. Muito se parece com o sujeito oculto, mas não é. Então, olha aí o que a gente tem no sujeito indeterminado. Nesse tipo de sujeito, nós sabemos que existe o sujeito ali, mas ele está indeterminado, ou seja, nós não conseguimos saber quem é o sujeito que está praticando a ação. É diferente do sujeito oculto, onde, quando eu pergunto para o verbo, eu consigo identificar qual é o pronome que está por trás dele, né? Eu, tu, ele, nós ou vós. Agora, quando eu tenho o sujeito indeterminado, eu não consigo saber quem é o sujeito. Tá vendo? Por isso o sujeito leva esse nome, né, de indeterminado. Ele não está explícito dentro do contexto, eu não consigo visualizá-lo. E nem escondido atrás do verbo ele não está, porque eu também não consigo saber quem é o sujeito. Eu não tenho uma precisão ali, né, do sujeito. Então ele é indeterminado por causa disso, tá? Detalhe, olha o exemplo. Atropelaram um policial hoje de manhã. Primeira regra do sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural. No caso aí, atropelaram. Quem é que atropelaram? Eles. Ah, professora, eu achei o pronome eles escondido atrás do verbo. Pegadinha de prova. Quando você acha o pronome eles escondido atrás do verbo, o sujeito não é oculto, o sujeito é indeterminado, porque você pode não saber quem são todos eles. Então, vamos lá. Quando você achar escondido atrás do verbo, eu, tu, ele, nós e vós, o sujeito é oculto. Porque você consegue identificar o sujeito escondido atrás do verbo. Quando o sujeito é indeterminado, você, no primeiro caso, você acha o pronome eles escondido atrás do verbo. Por que é sujeito indeterminado? Porque você pode não saber quem são todos eles.
ok? Beleza. Segunda regra do sujeito indeterminado é você encontrar o verbo no singular obrigatoriamente, mais o pronome se depois dele, tá? E depois ali, você visualizar o que? Logo depois do se, você visualizar o quê? Uma preposição ou um advérbio. Então, nós temos aqui, olha, vive-se bem aqui. Tá vendo como é que é? Vive-se bem, verbo obrigatoriamente no singular, mais o se. Depois do se, o quê? Um advérbio ali, ó. A palavra bem é advérbio de modo, né? Se acontecesse uma preposição ali também, estaria correto, tá? Lembrando, esse se que a gente visualiza aí logo depois aí do verbo vive, né? Vive-se. Ele tem um nome, ele é considerado o índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Então vamos lá. Sujeito inexistente agora, terceira particularidade. O sujeito, pessoal, quando ele é inexistente, atenção você, né, futuro guarda civil municipal de Manaus aí, né, futura guarda de Manaus, o que acontece? Quando o sujeito é inexistente, o que nós temos? Nós não conseguimos ver sujeito de jeito nenhum. Ou seja, o sujeito não existe. Em possibilidade alguma, o sujeito não existe. Ele é inexistente de fato, tá? Então, prestem atenção, vocês que estão comigo aqui. Primeiro caso de sujeito inexistente. Você vai olhar para o contexto e vai visualizar lá o verbo haver, em qualquer tempo. Você vai trocar por existir. Havendo sentido, sujeito inexistente confirmado. Segundo caso, verbo ser, fazer, passar e estar, em qualquer tempo, tá? Seguido de um advérbio depois dele, ou uma expressão adverbial. Olha ali, era 15 de março. Ser, fazer, passar, estar, em qualquer tempo, no singular, claro, e logo depois acontece ali uma expressão adverbial. Beleza, segundo caso, né? Terceiro, verbos que exprimem fenômenos da natureza no sentido real, tá? Quando nós temos isso aí no sentido real, nós temos ali um sujeito inexistente. E por fim, o verbo bastar ou chegar, né, indicando ordem, vindo aí seguido de uma preposição, também denota sujeito inexistente. Ok? Entendemos aí? Detalhe, todos os verbos, tá? Que formam o sujeito inexistente tem que acontecer no singular. Então, vamos lá, porque isso aqui é questão até de concordância. Todos os verbos que fazem sujeito inexistente, ou seja, em contextos em que o sujeito é inexistente, os verbos são chamados de verbos impessoais. Ou seja, eles não possuem concordância no plural. Eles têm que aparecer apenas no singular e pronto, acabou, de olho fechado. Combinado? Amém, então. Vamos lá, então, que agora nós vamos entender o predicado, né? Rapidinho aqui. O que acontece? Ainda nesses termos essenciais, né? O outro ponto importante para você poder relembrar o predicado. O que é o predicado? Toda declaração que você faz acerca do sujeito, beleza. Existe o predicado nominal, verbal e verbo nominal. O que é o predicado nominal? É aquele predicado onde depois do verbo, tá? Porque o predicado, ele é o verbo e todo o contexto. Ou seja, uma vez que você identificou o sujeito, você conseguiu isolar o sujeito ali, todo o resto do conteúdo é predicado. Beleza, junto do verbo, né? O verbo tem que estar dentro do predicado. Beleza. Então, uma vez que você identificar isso, né? Tipo assim, eu isolei o sujeito ali e todo o resto do contexto é predicado, o verbo está dentro do predicado, claro. Eu consigo entender, então vou ter que classificar o predicado. Então, vamos lá. Quando o predicado é nominal, você vai encontrar lá depois do verbo, você vai ver o verbo, e depois dele você vai ver uma característica do sujeito. Ou seja, você vai visualizar depois do verbo um predicativo do sujeito. Então, esse verbo e esse predicativo do sujeito que você está visualizando compõem um predicado nominal. Tá? Beleza. Então, o que é o predicado nominal? É você visualizar dentro do predicado um verbo e logo depois dele uma característica do sujeito. Beleza? Qual é o nome dessa característica do sujeito? Predicativo do sujeito. Comum ou preposicionado quando vem com preposição. Igual aí no segundo exemplo. Ok. Quando nós estamos diante de um predicado verbal? Quando nós temos ali o predicado bonitinho, tá? Depois do verbo vai acontecer algo que vai complementar o sentido do verbo, ou às vezes vai acontecer somente o verbo ali dentro do contexto sozinho. Então, o predicado verbal é isso. Dentro do predicado vai acontecer apenas o verbo ou o verbo e depois dele algo que complemente esse verbo.
Tá vendo? Aí nós temos predicado verbal. Então, se você visualizar apenas um verbo ou uma locução verbal dentro do predicado, só aquilo ali, não se assuste. É predicado verbal de olho fechado. Ou então, depois do verbo, vai ter alguma coisa que o complemente. Beleza? Ótimo. Predicado verbo nominal. O que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar um verbo que exprime ação, tá? E depois desse verbo que exprime ação, nós vamos encontrar o quê? Um predicativo, uma qualidade, que pode ser do sujeito ou que pode ser de um complemento do verbo. Isso define o predicado como sendo nominal, beleza? Detalhe, professora Angélica, se no predicado verbo nominal eu tenho um verbo que indica ação e um predicativo, né, uma qualidade que pode ser do sujeito ou do complemento do verbo, quando eu tenho esse verbo aí indicando ação e uma qualidade do sujeito depois dele, eu não tenho um predicado nominal, não, professora? Não tem. Sabe por que não tem? Que o predicado tem que ser verbo nominal? Porque lá no predicado nominal, o verbo tem que ser verbo de ligação, né? O que é um verbo de ligação? É um verbo que liga. Necessariamente ele tem que exprimir um estado, né, permanente ou provisório. Dentro do predicado verbo nominal, a classificação verbal é outra. O verbo é um verbo que indica ação. Ele não é um verbo de ligação no predicado verbo nominal. Ele é um verbo que indica ação, tá? Então, presta atenção, olha. Eram, as moças eram, lá no predicado nominal. O verbo ser é um verbo de ligação, ou seja, ele exprime um estado permanente ou provisório. Tá vendo como é que é? Beleza. Lá embaixo no predicado verbo nominal, o verbo é voltou, no primeiro exemplo, olha só, que indica uma ação, e declarou, no segundo contexto, que indica uma ação. Tá vendo? Ó, o soldado voltou da sala abatido. Eu tive um verbo, que é o verbo voltar, que indica ação, e a palavra abatido depois dele, lá na frente, que é uma característica do sujeito. Só que isso aí não é predicado nominal, porque o verbo está exprimindo ação. Para que o predicado fosse nominal, o verbo teria que indicar um estado permanente ou provisório. O juiz declarou o réu inocente. Declarou, primeira coisa, é um verbo que exprime ação. Então, eu tenho lá na frente, olha, um predicativo, uma qualidade. Mas inocente não é a qualidade do juiz, é uma qualidade do complemento do verbo. Beleza, predicado verbo nominal de olho fechado. Espero que vocês que estão comigo aqui agora tenham entendido isso aí bonitinho, tá? Porque essa classificação de predicado é sim situação de prova, beleza? Agora, ainda dentro dos termos, né, do período simples, nós vamos associar os termos integrantes. O que são termos integrantes? Quais são os termos que integram uma oração, né, um período simples? Complementos verbais, complemento nominal e o agente da passiva. Vamos lá. O que são complementos verbais, né? São objeto direto, objeto indireto. Olha só, tá vendo? Esses são os complementos verbais. São complementos que completam um verbo, né? Então, nós temos lá o verbo transitivo, que vai pedir depois dele o quê? Um objeto direto e um objeto indireto. Então, o verbo que pede objeto direto, verbo transitivo direto. O verbo que pede objeto indireto, verbo transitivo indireto. Só que esses complementos verbais, né, que nós estamos vendo aqui como termos integrantes da oração, que são, né, esses complementos verbais, são objeto direto e indireto, eles se subdividem, né? E essa subdivisão é que você precisa estar ligado, porque existe o objeto direto comum, o objeto direto que vem ali expresso por um pronome, o objeto direto preposicionado, o objeto direto pleonástico, o objeto direto cognato, né? Tem tudo isso aí. E o objeto indireto, né, que é aquele complemento que sempre tem que vir introduzido por uma preposição, porque é assim, objeto direto geralmente completa um verbo sem preposição, é assim? Beleza, e ele não vem introduzido por preposição geralmente. O objeto indireto já é aquele complemento com preposição que completa o verbo, não é assim? Pois é. E aí o objeto indireto tem também a particularidade, né? Objeto indireto comum, objeto indireto cognato, ou cognato não, é pleonástico, né? Então, a gente tem que estar ciente disso aí tudo. Então, na verdade, nós temos 5 objetos diretos, 5 tipos de objeto direto, né? Objeto direto comum, o objeto direto que vem por um pronome, o objeto direto, né? Preposicionado, pleonástico e cognato. E temos o objeto indireto comum e o pleonástico.
Tá vendo como é que funciona? Beleza, e tem o que vem por pronome também, e tem o pleonástico. Então, são 3 objetos indiretos, né? Pra gente poder entender. Então, assim, são termos sintáticos que a professora Angélica está aqui de forma bem abrangente, né? Fazendo esse resumão da sintaxe com você. Mas eu espero que você esteja aí do outro lado, já, né? Que está aqui comigo aí do outro lado, que esteja já praticando, né? Que já esteja ciente das classificações desses complementos verbais para não errar em prova, tá? Beleza. A gente segue agora com o complemento nominal, que é o outro termo integrante. O que é o complemento nominal? É um complemento de um nome. O complemento nominal é um complemento de um nome, que tem que vir introduzido por uma preposição. Então, você vai parar no nome, perguntar com preposição e a mesma tem que acontecer ali na resposta. Então, essa resposta é um complemento nominal. Cuidado, tá? Para você não confundir objeto indireto com complemento nominal. Porque o objeto indireto e o complemento nominal são complementos que devem vir introduzidos por preposição. Só que o objeto indireto completa um verbo. Por exemplo, precisamos de ajuda. De ajuda é um objeto indireto porque complementa com preposição o verbo precisamos. Você vai parar no verbo e perguntar, precisamos de quê? De ajuda. Beleza, objeto indireto. Agora, tenho necessidade de ajuda. Olha, a palavra necessidade agora é um nome, tá vendo? Necessidade de quê? De ajuda, tá vendo? Eu tive um complemento que vem introduzido por preposição, só que ele é chamado de complemento nominal. Por quê? Porque ele complementou um nome, tá vendo como é que é? Beleza. Agora, nós vamos entender o agente da passiva, que é o último termo integrante da oração. O que é o agente da passiva? O agente da passiva é aquele termo que vem depois de uma locução verbal dentro do período simples, tá? Ele vai vir depois de uma locução verbal, vamos dizer assim, necessariamente, né? Ele aparece depois de uma locução verbal, vem introduzido por uma das 3 preposições, ó, pelo, por ou de. E quando você faz a leitura inversa, para se comprovar que ele é um agente da passiva, aquele termo que está depois da locução verbal ali, introduzido por uma das 3 preposições, você vai voltar este contexto, né, lendo de trás para frente, do final para o início, e vai entender que ele se torna o sujeito da oração. Tá vendo? Então, nós visualizamos aqui de forma bem rápida todos os termos integrantes da oração, beleza? Agora, nós vamos para os termos acessórios. Olha o que acontece aí. Os termos acessórios da oração, gente, só embelezam, né? A função deles é embelezar a oração. Tá vendo como é que funciona? Pois é, a função é embelezar a oração. Então, nós temos aí adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Vamos relembrá-los? Vamos lá? Nesse nosso tour pela análise sintática, né? Um resumão de sintaxe aí para você. Olha só, então. O que acontece? O adjunto adnominal, tá? São adjetivos, artigos, numerais e pronomes, viu? Que dentro da análise sintática ficam do lado de um nome para concordar com ele. Tá vendo como é que é? Então, para que a gente consiga identificar esses adjuntos adnominais, né, adjetivo, artigo, numeral e pronome, para que a gente consiga identificar, a gente tem que achar primeiro o substantivo. Por quê? Porque eles vão ficar colados no substantivo, não é assim? Para concordar com ele. Tá vendo? Então, vamos lembrar. Quais classes gramaticais exprimem função de adjunto adnominal? Adjetivo, artigo, numeral e pronome. Por quê? Porque elas vão ficar próximos do lado de um substantivo para concordar com ele. Esse até é o princípio básico, tá? Da concordância nominal. Beleza? Amém. O que é agora o adjunto adverbial? Nada mais, nada menos que todo o advérbio que você encontrar dentro de um contexto, né? O adjunto adverbial ou advérbio, né? Sintaticamente falando, adjunto adverbial, né? Que é todo o advérbio ou expressão adverbial. O que acontece? Exprime circunstância, né? Então, todo o adjunto adverbial vai aparecer do lado de um verbo, do lado de um adjetivo ou até do lado de um outro advérbio, tá? Beleza. Aposto, característica, né? Aposto é uma expressão que
qualifica, né, que descreve, que explica um termo anterior. Olha aí. Esse aposto, claro, né? Você estudou aí, você sabe. Você está estudando, você sabe. Esse aposto ele deve vir entre vírgulas, entre travessões ou após o sinal de 2 pontos. Tá vendo? Pois é, porque ele explica, né? Esclarece, ele caracteriza o termo anterior, tá? Beleza. E por fim, o vocativo. O vocativo é o último termo acessório da oração, porque ele exprime o quê? Um chamamento. Então, toda palavrinha ou expressão que você utilizar dentro de um contexto que exprime um chamamento, você está diante de um vocativo. Lembrando, às vezes ele pode vir isolado por vírgula, ele deve ser, expresso, né, de forma exclamativa, tá vendo? Com tom exclamativo, né? E ele se refere a qual pessoa do discurso? A segunda. No caso, você que está aí ouvindo a professora Angélica agora. Tá vendo como é que funciona? Beleza. Vamos continuar então, porque a gente tem mais coisas para a gente poder ver no campo sintático. A gente sai do período simples agora e rapidamente fazemos um tour pelo período composto. Olha só aí o nosso tour, né? Pelo período composto. Olha só que delícia que a gente tem aí. O que acontece aqui? Olha, dentro do período composto, nós vamos entender o seguinte. Nós saímos do período simples, onde nós temos um enunciado com apenas uma única ação, né? E dentro desse enunciado, nós temos os termos da oração. Beleza. Quando nós estamos no período composto agora, nós estudamos as orações, né? Por quê? Porque o período composto, ele possui mais de uma ação, né? Então, se ele possui mais de uma ação, ele possui mais de uma oração. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Então, nós temos que ficar ligados aí a isso, tá? Beleza. Existe o período composto por coordenação, existe o período composto por subordinação. No período composto por coordenação, as orações são independentes e elas se classificam em coordenada assindética ou coordenada sindética. Tá vendo aqui? Pois é. Assindética e sindética. Lembrando que a oração coordenada sim, né, de sindética, é aquela que faz o quê? Que deve vir introduzida por uma conjunção, ou seja, por um conectivo. Então, muito cuidado, tá? A professora Angélica vai dizer para você o seguinte, aqui dentro, tanto do período composto por coordenação, quanto do período composto por subordinação, aqui dentro, tá? Aquela relação de sentido das orações vai fazer toda a diferença, tá? Então, você vai visualizar assim, por exemplo, olha, assinei as cartas e coloquei-as nos envelopes. Aí, vai colocar lá assim, a segunda oração introduzida pela conjunção me estabelece qual relação de sentido. Vendo? E vem ali para você poder colocar a resposta correta. Então, muito cuidado, viu, com isso. Porque não é só saber a conjunção me e que ela é classificada como coordenativa, sindética, aditiva, né? Introduzindo aí essa oração. É você saber que ela é uma conjunção aditiva, coordenativa aditiva, e que ela aí, né, sendo colocada no início desse segundo contexto, dessa segunda oração, ela traz a relação semântica de soma ou adição, tá vendo? Beleza. E assim, você precisa estudar todas as conjunções coordenativas para saber classificar as orações coordenadas sindéticas, tá? Beleza, porque é elas que têm classificação. Tem uma particularidade aí dentro do período composto por coordenação, em que, às vezes, tá? Dentro da coordenação só vai aparecer orações coordenadas assindéticas. Olha só. Às vezes só vai aparecer oração coordenada assindética. E aí você vira para mim e fala assim, como assim, professora? Uai, antes de nenhuma das orações aí, antes de nenhuma dessas duas orações, não apareceu o quê? O conectivo. E elas são separadas por quê? Pela vírgula. Então, nós estamos diante de uma particularidade do período composto por coordenação, onde as orações ali são classificadas como assindéticas, ou seja, nenhuma delas veio introduzida por um conectivo, tá? Mas, basicamente, você que está aí do outro lado juntamente comigo, no período composto por coordenação virá uma oração coordenada assindética, sem conectivo, e a outra coordenada sindética com conectivo nela, para você poder classificar essa oração na prova, beleza? Então, tá. Agora, no período composto por subordinação, as orações mudam de figura, né? Porque aqui as orações dependem uma da outra.
E elas são classificadas aqui como oração principal e oração subordinada. Tá vendo como é que é? Pois é. Lembrando que a oração principal é aquela que não vem introduzida por um conectivo. Ela não vem. Ela é a oração fixa. Já a oração subordinada tem que vir introduzida por um conectivo e ela pode ser substituída por outra. Tá vendo? Por isso ela é subordinada, né? Vamos relembrar aqui uma coisa? Existem as orações subordinadas substantivas, tá? As adjetivas e as adverbiais. As substantivas, grave isso aí, são introduzidas sempre por conjunção integrante. Não esqueçam isso, que isso pode ser questão de prova. Toda oração subordinada substantiva. Qual é o conectivo que introduz? Conjunção integrante. Quais são elas? O que ou o sim. Beleza? Tá bom. A oração subordinada substantiva, quase todas, você pode pegar e substituir pela palavra isso, tá? Colocando ou não ali uma preposição, mas vai ter sentido. Beleza? Top demais. Oração subordinada adjetiva exprime característica de um termo que está dentro da oração principal. Existem só duas, né? Adjetiva explicativa, quando explica o óbvio, e a adjetiva restritiva, quando restringe. Qual que é o conectivo, né? Que tem que ficar aí no início de toda, né? De uma dessas duas orações aí, classificada como subordinada adjetiva. Qual é o nome do conectivo? Pronome relativo. Olha só, tá vendo? Esse é o segredo nosso, não conto pra ninguém não. Toda oração subordinada adjetiva tem que ter como conectivo que um pronome relativo. Beleza? Amém. E a oração subordinada adjetiva também vai ter função de uma adjunta de nominal, né? Beleza. Aí ela restringe ou ela explica o óbvio, tá? Beleza. Outra coisa, as orações subordinadas adverbiais agora exprimem circunstâncias. E aqui você tem que entender circunstância de a conformidade, causa, tempo, né? Condição, concessão, consequência e assim vai, tá? Aí você tem que relembrar aqui aquelas conjunções subordinativas que você estudou, tirando a integrante fora, né? Todas aquelas outras 9 relações ali, para você poder conseguir, né, se dar bem aí nas questões de orações subordinadas substantivas, ou melhor, adverbiais, né? Orações subordinadas adverbiais, tá? Beleza. Deixar para eu explicar uma coisa para você aqui, né? Porque nós estamos, assim, em ritmo muito acelerado, você tá vendo, né? Deixar para eu explicar uma coisa. Um tour pela análise sintática, assim, não é fácil, né? Relembrar várias coisas aí no mesmo momento. Mas a gente caminha, olha só. O que a prova pode pedir de você? Quando você estiver estudando aí, já pense nisso. As relações semânticas das orações. Então, entenda, tá? As relações semânticas, principalmente das orações subordinadas adverbiais. Beleza? Porque elas são as mais cabulosas de prova. As outras, às vezes, são mais fáceis de serem identificadas ali. Tá bom? Beleza. Aí a gente vai agora para outro termo da análise sintática, que é o quê? A concordância. Olha só. E na concordância, lembrando aqui, né, rapidamente o princípio básico, claro que você que adquiriu o nosso preparatório, você que está estudando aí, né, para GCM de Manaus, você que está se dedicando aí, vem aqui no canal, busca aí, né, conteúdo para auxiliar, o que acontece? Você que está aí, né, dessa forma que a prof está falando, né, e até mesmo somente aqui no canal do YouTube também, precisa entender, isso aqui é o princípio básico da concordância. Existem, né? O que é a concordância? A concordância é a parte da gramática onde os termos concordam entre si. Tá? Isso é a concordância. É a parte, né, o estudo sintático onde os termos ali concordam entre si. Tá? Então, vamos lá. Replico, né? O que vários gramáticos dizem. A concordância é a parte mais complexa da gramática da língua portuguesa. Porque tem N regras, né? A gente tem que tentar associar o máximo possível para nos darmos bem aí em situação de prova. Então, beleza. A concordância nominal é aquela onde você vai visualizar adjetivo, artigo, numeral e pronome concordando com o substantivo. Então, você vai achar primeiro o substantivo e vai observar ali essas outras classes que concordam com ele. Claro que nós temos particularidades, né? Várias. Por isso que você, que é nosso aluno, precisa, claro, né, entender todo o conteúdo de concordância nominal. Beleza. Concordância verbal é aquela onde o verbo concorda com o sujeito. Então, o que você tem que fazer? Identificar o sujeito primeiro, observar ali como o sujeito se encontra, simples ou composto, né, bonitinho, para, enfim, você conseguir depois observar aí a concordância desse verbo
com esse sujeito, tá vendo? Do verbo com o sujeito. Então, primeiro você observa como o sujeito está, se ele é simples, composto, como ele vem acontecendo, e aí você vai e, enfim, faz a concordância do verbo com ele. Beleza? Amém. Ok. Aí a gente continua, olha. Regência agora, né? Penúltimo item aí estudado na análise sintática. O que acontece com a regência? Regência é onde os reis, né, nome e verbo, exigem o que quer depois deles. Olha só que delícia. Então, na regência nominal, nós temos o quê? Um nome exigindo um complemento nominal com preposição adequada, tá? Então, essa preposição aí, que introduz o complemento nominal ali, é que vai fazer toda a diferença na regência nominal. É que determina a regência nominal. Então, olha só. Tenha amor a seus livros. Vai pegar a palavra amor, que é um nome, e perguntar: amor a quê? A que? A seus livros. Olha, eu parei no nome, perguntei com preposição e a mesma aconteceu introduzindo o complemento nominal. Beleza. Regência nominal completamente adequada. Tá vendo? Porque aqui tem amor a quê? A seus livros. Olha só. Perceba que a pergunta partiu do nome amor, tá? Amar é verbo, mas aí é um nome. Amor, substantivo, né? Abstrato ali. Beleza? Então tá. Agora, a regência verbal é aquela que eu vou partir de um verbo, tá vendo? E vou entender ali o quê? Se esse verbo exige ou não preposição. Por exemplo, o verbo precisar, ele é um verbo que, de acordo com a regência, vai sempre exigir preposição depois dele. Tá vendo? O verbo esquecer já é diferente, que nem sempre vai aparecer uma preposição depois dele. Tá vendo? Só vai aparecer preposição depois do verbo esquecer aí, se tiver um pronome oblíquo rodeando o contexto. Se não tiver, o verbo esquecer vai ser transitivo direto, ou seja, ele não vai exigir preposição depois dele. Tá vendo? Igual no primeiro contexto, sem preposição depois dele. Por quê? Porque não teve pronome oblíquo rodeando. No segundo contexto, com preposição depois dele, por quê? Porque teve um pronome oblíquo lá na linha de baixo, rodeando o contexto aí também. Então, existem verbos como esquecer e lembrar que vão participar dessa diferença de classificação de acordo com a regência, né, transitivo direto, transitivo indireto, por causa da presença ou não de um pronome oblíquo rodeando o contexto. Lembrando que quando tem preposição depois dele, ele é transitivo indireto. Quando não tem, ele é transitivo direto. Outros verbos, por exemplo, o verbo visar aí, também mudam de regência, só que agora não é pelo caso de um pronome acontecer. Eles mudam de regência pelo sentido. Então, no sentido de mirar, o verbo visar é transitivo direto. No sentido de pretender ou desejar, o verbo visar é o quê? Transitivo indireto. Tá vendo como é que é? Essa questão da regência é delícia, né? Principalmente da regência nominal. Por quê? Porque nós temos que associar tudo e tentar compreender. Não é fácil não, mas a gente consegue. Vamos devagar, com calma. Ah, de acordo com a regência, o verbo é transitivo direto, transitivo indireto. Se ele é intransitivo, ele não vai pedir complemento depois dele, né? E assim a gente vai entendendo. Beleza? Vamos estudar, né, gente? Porque ainda tem tempo ainda de a gente estudar para que a gente consiga aí fazer uma boa prova, né? No quesito língua portuguesa aí, sermos bem-sucedidos em língua portuguesa. Beleza? Graças a Deus aí, nós do Vale Concursos temos o prazer de dizer, né, que nós nos tornamos especialistas em guardas, sabemos aí, né, os conteúdos que vêm, como vem mais ou menos abordado e trazemos conteúdo de qualidade para você aqui no canal do Vale Concurso. Isso é muito gratificante para a gente, porque a sua aprovação é mais aprovações que nós temos na nossa bagagem, né, na nossa experiência profissional. Isso é de extrema importância pra gente, tá? E é com muita honra que a gente fala, né? Nossa, nosso aluno tal, fulano de tal, foi aprovado, né? Passou aí no concurso da Guarda Municipal de Manaus e passou no concurso da Guarda Municipal de tal lugar. Então, assim, nós literalmente buscamos nos atualizar com frequência para que a gente, né, realmente transmita conteúdo, conhecimento para você, para que você seja aprovado, aprovada, tá? E a gente encerra o conteúdo de análise sintática relembrando o princípio básico da crase, que é o quê? A crase, né, é o acento, o uso do acento gráfico aí, né, o acento grave, indicado, né, para utilizar aí a fusão de duas letras, né, de dois As aí. A gente sabe que a crase é a junção do A, que é preposição, com o A, que é artigo, né?
usados aí geralmente, né? Ela é pedida geralmente depois de verbos transitivos indiretos ou pedida aí geralmente depois de adjetivo, tá vendo? Pois é. E aí nós temos, igual o exemplo aí, ó, vou à academia, né? Pela regência do verbo ir. Quem vai a algum lugar. Vai aonde? À academia, tá vendo? Geralmente nós sabemos que o acento grave, né, indicando crase, é usado antes de palavra feminina, né, assim? Não é antes de toda a palavra feminina, a gente tem uma sequência de regras que a gente precisa analisar. Mas a gente já sabe onde a gente não pode usar o acento grave no A. Olha só, antes de palavra masculina a gente não pode, a gente não vê a ocorrência da crase. Antes de verbos, a gente não vê a ocorrência da crase, tá vendo? Antes do pronome pessoal do caso reto, ela, nós também não visualizamos o uso da crase, tá vendo? Então, assim, são eliminações, a gente já pode começar eliminando por aí, né? Onde a gente não pode usar, não é verdade? Pois é. Olha, a professora Angélica, então, despede de você, que ficou aqui comigo no canal do Vale Concurso até agora, né? Fazendo esse tour aí, né? Esse resumão de sintaxe aí, para poder te ajudar nos seus estudos, viu? Te desejando boa sorte, tá? Vão aí seguindo com disciplina, com foco, determinação, que a aprovação é garantida. Beleza? Ó, um abraço da prof pra você e até mais, se Deus quiser, viu? Tchau, tchau. Fui!